Boa, tá na mão, hein? Vamos viajar? Não viajou ainda nesse final de ano? É pra lá que eu te levo agora, pro Rio de Janeiro, porque a Tatiana Tavares tem notícia pra mais de metro. Rio de Janeiro continua lindo. Agora, eu não sei o quão lindo, Tatiana Tavares, está o Rio de Janeiro com a chegada agitada do tal do Vitor Pereira. A gente vem acompanhando pelas redes sociais, a distância, né, Denilson? Aí fica aquele buchicho aqui em São Paulo, o torcedor do Corinthians. É uma Daquele fera, jeito. ninguém curtiu a postura do Vitor Pereira, não. Mas como é que anda aí, Tati, o termômetro do flamenguista? Eles abriram, de fato, os braços para dar aquele abraço no VP? Oi, Lívia, Denilson, muito bom dia para vocês, bom dia a todos. O torcedor flamenguista está ansioso pelo técnico Vitor Pereira, principalmente pelo bom trabalho que ele fez no Corinthians. Certo é que os corintianos não estão nada felizes com essa contratação do Flamengo, tratam isso como uma traição. Mas, o torcedor rubro-negro vai ter que aguardar um pouquinho para ver Vitor Pereira trabalhando de fato, né? Ele só vai iniciar o trabalho no dia 2 de janeiro. Isso porque ainda tem contrato com o Timão até o dia 31 de dezembro. E hoje, Lívia, o Flamengo se reapresenta. Fim de férias, Gabigol já postou fotinha nas redes sociais, dizendo que está de volta ao Rio de Janeiro, porque hoje tem treino às 3 horas da tarde no Ninho do Urubu. Mas aquela pegada mais leve, né? Exames médicos, testes físicos, com o preparador físico Mário Monteiro, que era da equipe do Jorge Jesus, que foi convidado pelo Vitor Pereira para retornar ao Flamengo, e também com o auxiliar Rui Quinta, ele que vai ser o auxiliar do Vitor Pereira nessa temporada, trabalhou com o Vitor no Porto e está voltando agora para trabalhar novamente com ele, mas não estava no Corinthians, por isso que ele vai poder estar hoje no Ninho do Urubu. Então, os jogadores, serão 22 jogadores, o único lesionado é o Bruno Henrique, que está se recuperando de uma lesão no joelho, né? Ele que operou. Então, o Flamengo retornando hoje, lembrando que o quarteto que disputou a Copa do Mundo, Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro e Varela, esses só vão retornar no ano que vem, junto com o Vitor Pereira, vão ter aquele tempinho a mais com a família, até porque trabalharam mais na disputa do Mundial. E como o torcedor rubro-negro já está empolgado, o Vitor Pereira mandou um recadinho para a torcida e a gente vai poder ouvir agora. Flamenguistas, vamos à luta, vamos vencer estes títulos, porque juntos somos muito fortes. Estamos juntos e vamos nessa luta. Tá aí, então, recado do Vitor Pereira. Eu acho que uma dose extra de carisma, soltar mais, vai ser necessário, viu? Para acabar de ganhar o coração do flamenguista, viu, Tati? Muito obrigada pela presença aqui no Jogo Aberto. Até a próxima. Boa semana. Obrigada, a gente vai ter que ver o que o Vitor Pereira vai falar. E ele vai ter que dar algumas explicações, eu estou bastante ansiosa. Vai mesmo. Opa, boa, Tati. Falando sobre explicações, pegando a deixa ali da Tati, Denilson, eu estou muito ansiosa pela coletiva de imprensa da apresentação do Vitor Pereira. As perguntas vão ser liberadas? Vão fazer, de fato, as perguntas? Vai ter aquele ajuste ali para ele ficar numa situação mais confortável, falar só sobre Flamengo, só sobre a chegada? Porque é importante deixar claro, o Flamengo não tem nada a ver com a saída dele do Corinthians, né? A gente vem pontuando isso. O problema foi a forma ruim que Vitor Pereira escolheu para deixar o Corinthians. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais sincero, aberto, olha, tem outros planos, quero desfrutar de títulos, brigar na parte de cima. O Corinthians é um gigante, mas a gente sabe da realidade do Corinthians, que hoje, infelizmente, é muito diferente da do Flamengo. Janeiro é logo ali, Denilson. O que você espera sobre essa chegada? Até porque nos bastidores dizem que os jogadores do Flamengo andaram buscando informações aqui em São Paulo. Como que é o cara no vestiário? A galera não curtiu muito a forma que Dorival saiu. Então, que para mim é a parte mais sensível que o Vitor vai encontrar dentro do vestiário, que é justamente essa gestão dentro do grupo. Eu tenho falado com os meus amigos em off, que na nossa época a gente não se preocupava muito com a questão tática. Hoje os jogadores, na palma da mão, têm as informações táticas, ele olha o adversário, ele entende de que forma o adversário joga, individualmente ele sabe qual o lateral, a característica do lateral. Hoje o jogador está muito ligado em relação a isso. Então essa sensibilidade o Vitor vai ter que ter dentro do vestiário. Ele vai ter que se comunicar bem, porque não ficou legal para a imagem do Vitor. E eu concordo com você, ele poderia ter falado para o Corinthians, olha, eu não quero ficar, não precisava nem esticar muito o assunto, né? Eu só não quero ficar. O direito dele. O direito dele, o contrato está acabando, não quero renovar.
Agora, colocar, assim, e pode ser verdade que a sogra realmente esteja mal de saúde. Não, essa parte de fato é verdade, Denilson. Tem um problema da sogra, ele só não precisaria ter colocado isso na mesa, Isso, porque se o Flamengo vem atrás dele e o Flamengo está no direito dele em procurar, segundo o Flamengo, o melhor treinador para dirigir o Flamengo, se ele fala assim, não, Flamengo, eu preciso voltar para Portugal para cuidar da minha sogra. Lindo também. Sim. Manteve a palavra dele. O problema é quando ele tem a proposta do Flamengo, ele cede, fica seduzido por causa do Flamengo, e vamos falar a verdade, né? Dirigir o Flamengo, poxa, com o elenco que tem, perspectiva de títulos, ela é muito, muito visível, né? Então, assim, é um treinador, agora a parte técnica, é um treinador muito bom, porque fez o Corinthians chegar numa Libertadores com um time limitado, tecnicamente, ele não conseguiu contar com todos os reforços do Corinthians. O Maicon, por exemplo, se machucou, o Paulinho também se machucou. Ele tinha dado uma entrevista falando que Roger e Yuri Alberto não poderiam jogar juntos, e aí, no final os dois jogaram juntos e foram protagonistas. O fato é que ele é um ótimo treinador, e com o elenco que o Flamengo tem, a tendência é que ele consiga fazer muito sucesso lá. Os jogadores não conseguiram jogar juntos no Corinthians, Pedro e Gabigol, só o Dorival deu jeito nisso. E janeiro vem com tudo. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente segue nesse tema Flamengo, porque ontem o Zico ele deu algumas declarações ao Globoesporte.com e disse que não vê o Real Madrid com uma diferença brutal para o Flamengo. Abre aspas para o Zico. A fala do Zico aqui para você no Bate Pronto. Acho que o Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Atlético Mineiro não ficam devendo a times da Europa. Vimos o próprio Flamengo contra o Liverpool. Agora acho que existe uma igualdade de condições, porque em 2019 o Flamengo chegou cansado. Com Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos e em forma é outra história. E naquele ano os dois tiveram que sair porque era final de temporada, fecha aspas. Aí o Zico continuou falando, né? Nós, em 1981, tivemos uma final contra o Vasco no domingo e no domingo seguinte já viajamos para o Mundial. Não teve isso de comemorar. Em 2019 teve um intervalo maior, com festa, premiação, deram uma relaxada e acho que isso foi fundamental. Agora não. Os times estão praticamente recomeçando uma temporada, então não vejo o Real Madrid com uma diferença brutal, fecha aspas. E aí, Mauro César, em cima dessas declarações do Zico, o Flamengo realmente chega mais forte do que em 2019 no Mundial de Clubes? Eu acho que qualquer comparação com 81, na minha visão, não faz o menor sentido, porque 81, ele e outros tantos jogadores não atuariam no Flamengo se o mercado fosse como é hoje, você tem o passaporte europeu, mesmo sem nascer na Europa, né? Você é descendente de italiano, espanhol, português, alemão, você consegue lá o passaporte europeu, então você tem times grandes da Europa com jogadores de diferentes nacionalidades. No tempo que o Zico foi para a Itália, cada time tinha um jogador estrangeiro, 2 jogadores estrangeiros, na verdade. Foi quando abriu para 2, era Edinho e ele, no caso da Udinese. O Falcão foi para Roma, só tinha o Falcão, depois mais um estrangeiro, então era outra realidade. Os jogadores ficavam mais tempo aqui. Então era um Flamengo muito forte que não existiria com aqueles jogadores, ou muitos deles, se fosse como o mercado é hoje. Então não dá para comparar, na minha visão. Como o Liverpool tinha uma equipe muito forte, era o melhor time da Europa, mas era um time formado basicamente por jogadores do Reino Unido. Eram ingleses, escoceses, galeses ali e o goleiro que era do Zimbábue, Gobrelar. E hoje tem jogadores de várias nacionalidades. É outro futebol, outro mundo, né? Agora, em 2019, o Flamengo tinha um time montado há pouco tempo em relação ao Liverpool. O Liverpool já tinha 5 anos de trabalho do Klopp e o Flamengo tinha 5 meses de trabalho do Jesus. Havia essa diferença, acho que isso pesou. E o Liverpool é um time melhor, né, gente? Um time melhor, um time de primeira linha do mundo. O Flamengo fez um ótimo jogo naquela ocasião, achei que fez um jogo bem interessante. Teve muita dificuldade para criar, não só pelas atuações que foram abaixo desses jogadores, também por conta da marcação do adversário, muito forte, mas porque é um adversário de outro patamar, como o Real Madrid é um adversário de outro patamar para qualquer time da América do Sul. Acho que não tem como competir de igual para igual. E eu nem sei que Flamengo é esse, que vai chegar um técnico novo. Se for o Flamengo dos últimos jogos que fez com... Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui do Flamengo, Mundial de Clubes. Pode seguir, Mauro. Então, se for o Flamengo dos últimos jogos do ano com Dorival, não ganha nem do Alavés, muito menos do Real Madrid. Então, eu não sei que Flamengo vai ser esse, né? Até fevereiro vai chegar o treinador, vai fazer alguns jogos iniciais, os jogos do Carioca com o time de garotos, depois alguns jogos vai colocar o time principal, até para dar ritmo. A gente vai ter uma ideia daqui a algum tempo. Quem que o Vitor Pereira vai escalar, como é que vai jogar? E eu não sei. Para mim, isso é algo. Eu imagino que não vai ser idêntico ao time do Dorival, embora ele não vá ter tempo de fazer profundas mudanças, mas alguma coisa ele vai mudar, né? E o jogo vai ser
Os jogos vão ser no Marrocos, o Flamengo vai ter um primeiro adversário, possivelmente um time do país, isso já é um problema, vai jogar fora de casa, com torcida contra. Você pega o Real Madrid, né? Se bobear, perde no primeiro jogo. E isso facilita muito também a logística do Real Madrid, né? Porque está pertinho da Espanha. Eu acho até que isso pesou bastante. Não é para favorecer o Real Madrid, tecnicamente, mas para não desagradar um europeu, porque, óbvio que eles torceram os narizes, né? Pô, vai ser nessa data, tem um jogo com o Liverpool pela Liga dos Campeões logo depois. Vocês vão fazer jogar lá no Oriente Médio, aí leva para o Marrocos, né? Que é o Real Madrid. Tem uma hora, né? Uma hora. Um voo de uma hora, vem aqui e joga. Final é dia 11, jogo com o Liverpool dia 21, 10 dias. 10 dias. Então, evidentemente, isso facilitou para o Real Madrid. E a FIFA, evidentemente, quer o Real Madrid ali empenhado. É uma questão política. Para o time brasileiro não faz grande diferença. Jogando estadual, pode jogar até em Saturno, que está tudo bem. Problema nenhum. Para o Flamengo, se fosse um time brasileiro, é um período que eles têm os jogos menos importantes, né? A Sul-Americana já remanejou para o final de fevereiro os jogos da Recopa, né? Com o Del Valle, que seriam nesse período, já mudou, problema nenhum também. Então, eu não sei como vai ser. É difícil falar, porque é um time que vai ter um novo treinador. Mas, independentemente de qualquer coisa, acho que é claro que o Real Madrid é melhor. O Real Madrid vai para campo com o Vinícius Júnior, vai para campo com o Benzema, vai para campo com o Toni Kroos, com o Modric, com o Camavinga, se quiser, ou com o Tchouaméni, né? Vai com esses caras, vai com o goleiro o Courtois, o Alaba vai jogar, o Casimiro foi embora, mas eles têm esses dois jovens volantes agora, quer dizer, que eu falei, esses dois franceses, tem o Carvajal, tem essa turma. Mas assim, Mauro, olhando assim, sabe, o que o Zico falou, você pega o Flamengo, você tem também isso que eu falo assim, o Flamengo fora a camisa, que eu falo que é um gigante, né, uma torcida do país, você tem um goleiro do Flamengo que é campeão olímpico, goleiro de seleção. Você pega o lateral direito, eu tava lá. Se for esse time do Flamengo que vem na minha cabeça, eu estou pensando em casa. Lateral direito acabou de voltar da Copa do Mundo, né? O Varela estava lá, jogou pelo Uruguai. Aí você tem um zagueiro que já foi acostumado a enfrentar esses caras tudo, que é o Davi Luiz. Um pouco mais velho, mas é o Davi Luiz ainda, que renovou. O Léo Pereira não era acostumado a esses embates. Felipe Luiz, acostumado a esses embates. Você pega ali, se for João Gomes e Vidal, João Gomes não é, mas é um menino novo que vai querer mostrar num jogo desse que joga. O Vidal já é acostumado a esses jogos. Ah, se não for o Vidal, o Thiago Maia ficou um tempo na Europa. Não, tem muitos jogadores experientes. Aí você pega o quadrado mágico que eu falo, só o Gabigol que não foi para a Copa do Mundo. Mas é o mais ambicioso deles tudo. É o cara que lidera, o que... Sim. Você fala, você tava com o Everton Ribeiro, jogou a Copa do Mundo, Rascaeta jogou a Copa do Mundo e o Pedro jogou a Copa do Mundo. Sim. Não, o time é muito forte. Eu só acho assim. Eu tô falando, mas forte. O Real Madrid é o Não, é o Real Madrid, eu tô falando então, assim. Não vai ser, igual não é. Igual não é. Eu concordo com essa análise. Eu falei que. Acho que é um time brasileiro forte. Se for bem treinado, pode até acontecer. Pode acontecer. Claro que o Real Madrid. Mas o Real Madrid é favorito. O Zico foi muito gentil, mas é claro que o Real Madrid é melhor. Mas eu acho que esse Flamengo não faz feio. Não. Tá isso que eu quero falar. Faz feio. É isso que eu acho. Assim, a questão é, igual, eu acho que não. Não é. A colocação, né? Mas igual não é. A ambição é jogo único. Agora, claro que pode. Os caras do lado de cá tudo sabem jogar e a ambição não é que o lado de lá, pô, lógico, o Modric, melhor do mundo, Benzema atual, melhor do mundo, o Vinícius Júnior vivendo o seu melhor momento. Rodrigo, Valverde. Então, mas outro dia o Vinícius Júnior tava jogando ao lado dos caras também. E não era o protagonista. Talvez ele seja vendido por ser o mais novo. Ele não era titular com os caras. Ele começa a ser titular depois ele jogou em 18, né? Em 19, quando essa galera chegou, já tinha ido embora. Mas o Everton Ribeiro tava, né? Só o Everton Ribeiro. Só o Everton Ribeiro. É o único. O Rascaeta jogava aqui no país, no Cruzeiro. Então, assim, eu acho que dá um caldo legal. É um jogo que para pra todo mundo. Eu acho que pode dar um bom jogo. O Brasil todo vai parar pra ver. E o próprio Vitor Pereira é um técnico. Agora, tem experiência também nesse tipo de embate. É o que eu falei. Não vamos esquecer que tem uma semifinal. Sim. É dura, semifinal. Sempre é duro. Assim, o Flamengo, eu falei isso ontem, né? Acho que os dois, o Flamengo e o Palmeiras, que venceram as últimas 4 edições de Libertadores, eles melhoraram o nível do campeão da Libertadores que vai jogar esse torneio. São 2 times bons, são times que se estruturaram. Até contesto, às vezes, quando fala o domínio brasileiro na Libertadores. Ok, domínio brasileiro, Flamengo e Palmeiras são times brasileiros, então é um domínio brasileiro. Mas é um domínio mais deles do que do país todo. Então eles melhoraram o nível. Contra o Real Madrid. 1000 vezes o Flamengo em relação ao Palmeiras. Individualmente pra dar um caldo. Individualmente, sim. Eu não enxergo outro time brasileiro tentando jogar no seu Flamengo. Então melhorou pela qualidade dos atletas. As últimas dois confrontos entre o campeão da Libertadores e o campeão europeu, o campeão da Libertadores teve conseguiu competir, né? O Flamengo com o Liverpool e o Palmeiras com o Chelsea.
O Palmeiras teve uma eliminação na semifinal, que a gente estava falando da semifinal, ela é sempre dura, né? O Palmeiras perdeu pro Tigres no outro ano. Mas é bem diferente, até Real Madrid e Grêmio, que foi só 1-0, mas assim, foi muito fácil o jogo pro Real Madrid. Tem um time era uma diferença. Praticamente estourou o gol, né? Vai o time dos Estados Unidos. Estados Unidos, Seattle Sounders. E para você, Pilhado, quais as chances do Flamengo nesse Mundial de Clubes? A gente até conversou ontem sobre as declarações do Zico, mas e aí, quais as chances do Mengão nesse Mundial que vai ter o Real Madrid? Pedro, foi o que a gente falou ontem. É óbvio que o Real Madrid é favorito, é óbvio que o Real Madrid tem os principais jogadores, né, nesse confronto. Como lembrou o Mauro, são todos os jogadores que estavam na Copa do Mundo, né? Inclusive o Rüdiger. O Rüdiger também. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Que estava. Então, são muitos jogadores de nível de Copa do Mundo. Agora, concordo com o Vamp também que o Flamengo tem grandes jogadores, tem um grande elenco. Agora vai ter um treinador também que está mais acostumado com esse nível do futebol europeu, né, que é o Vitor Pereira. Tem que saber também o quanto tempo de trabalho vai poder, né, interferir no resultado nesse Mundial de Clubes, porque vai ser o começo do trabalho do Vitor Pereira. Agora, é um Flamengo que tem jogadores experientes, mas o próprio Felipe Luiz jogou muito nessa temporada em muitos momentos, mas já está bem mais velho, né? Vai pegar jogadores ali pela frente, muito mais velozes, muito mais fortes fisicamente. Já não é um jogador que está no seu auge. No auge dele, o cara foi finalista de Champions League contra o Real Madrid pelo Atlético de Madrid, foi campeão espanhol, mas já está num nível que, para vir para o futebol brasileiro, ele já estava numa curva, né? Ele já estava em queda, e não no auge, como muitos jogadores desse Real Madrid. Eu concordo com o Zico quando ele fala que o Flamengo vai chegar descansado. Realmente, isso pode interferir muito, porque o Flamengo chega esgotado naquele Mundial. Inclusive, o que pode ter sido um erro de planejamento, mas é muito difícil não haver, das festas de comemoração dos seus títulos, né? Porque o Flamengo comemorou o Brasileirão, comemorou a Libertadores, e aí é carro aberto nas ruas, jogador na festança, é claro, porque foi um título histórico. Em 2019, então, há 38 anos o Flamengo não conquistava, né, um título de Libertadores. Então tinha que se comemorar. Agora não. Agora chega o time totalmente descansado, vai chegar um time treinado, porque vai ter tempo para isso. Cabe saber se o Vitor Pereira vai conseguir dar a cara dele para o time do Flamengo em tão pouco tempo. Porque foi uma mudança de treinador, muitos jogadores não esperavam essa mudança de treinador, isso é inclusive informação, eu não estou falando aqui opinião. Muitos jogadores não esperavam essa mudança de treinador, muitos jogadores foram pegos de surpresa, mas é um Flamengo forte e, como a gente lembrou aqui, Flamengo e Liverpool teve disputa sim, os caras ganharam na prorrogação, e como eu já lembrei outro dia aqui, o Lincoln perdeu uma chance clara que poderia ter empatado o jogo. Palmeiras e Chelsea, mas o Palmeiras jogou totalmente defensivo, azar. O jogo, por muito pouco, não foi para os pênaltis. E aí, pênaltis, a gente sabe que tudo pode acontecer. Até porque o Palmeiras, do jeito que jogou, deve ter treinado muito disputa por pênaltis para aquela decisão. Então, poderia sair vitorioso. É óbvio, é muito claro que hoje o europeu é sempre muito favorito, porque são muito mais poderosos financeiramente. Aí as pessoas falam, mas se os clubes brasileiros se planejarem, mesmo se planejando, a gente vê Flamengo, a gente vê Palmeiras, com um planejamento excelente, mas a moeda dos caras vale quase 6 da nossa. Então não tem como disputar. É uma diferença de moeda também. É de moeda. 1 euro são quase 6 reais. Então é muito difícil você disputar no mercado com esses grandes clubes europeus. E é por isso que a gente fala que o Mundial de Clubes, passando a ter 32 times, vai ser quase impossível um time brasileiro ou sul-americano ser campeão. Então, é bom que aproveite até 2025, porque até lá é esse formato, provavelmente. Eu acho que só até 2025 que clubes brasileiros e sul-americanos terão a mínima chance de serem campeões mundiais, porque depois, com 32 times, você vai jogar
quartas de final contra o Manchester City, semifinal contra o Paris Saint-Germain, final contra o Real Madrid. Você tem que ganhar de 3 gigantes, ou 2 que sejam, numa mesma competição. Num jogo, a gente sabe, pode acontecer. O próprio Corinthians provou isso contra o Chelsea, em 2012. Agora, em vários jogos eu acho muito complicado, então eu acho que os clubes brasileiros, essas potências financeiras brasileiras hoje, como Flamengo e Palmeiras, que são os principais, eles têm que pensar isso. A gente tem até 2025 para conseguir quase um milagre, mas depois de 2025, aí sim, eu acho que vai ser milagre um time brasileiro ou sul-americano ser campeão mundial. O Vanderlei, a gente comentava ontem sobre as declarações do Zico e eu imagino que esse raciocínio dele tenha sido feito em cima do trabalho do Dorival Júnior, né, do segundo semestre de 2022. Agora, o Flamengo passa por uma mudança de técnico e isso pode acabar influenciando também nas chances do Flamengo nesse Mundial de Clubes, porque saiu o Dorival Júnior, agora está chegando o Vitor Pereira, Vanderlei. Essa mudança, claro, alguma coisa vai alterar na preparação do Flamengo, sem dúvida. Mas eu acho que o Zico abordou, falou sobre a força do Flamengo, falou sobre aquilo, jogadores que ele tem para avaliar, à disposição, o time que pode ser montado, que pode ser treinado, quase não vai ter tempo o Vitor Pereira, mas eu ainda entendo que o Flamengo, por isso que eu fui sucinto, falei, olha, não vai fazer feio, o Flamengo não vai fazer feio, o que é fazer feio? Tomar uma cacetada, um atropelamento, e isso é impensável. Acho que até para aqueles que estão torcendo contra, porque lembre-se que aquela historinha de que Flamengo é Brasil não vai acontecer, isso é normal no futebol, sem dúvida. Mas, então eu acho que não vai fazer feio, é jogo único, tem oportunidade, as coisas podem acontecer, pode jogar bem mesmo, melhor que o Real Madrid, pode ganhar. Pode ter um lance de sorte, bate no bumbum e entra, tem um monte de coisa. Passar feio, que meu Deus, não deveria nem ter viajado, foi atropelado pelo poderoso Real Madrid, isso eu não acredito. E eu acho que já e nessa linha dá jogo. Ótimo, vai chamar atenção, todo mundo vai acompanhar, sem dúvida. Então eu acho que é um jogo importante para o Flamengo que pode ganhar. Se ganhar, é uma grife espetacular. A gente sabe da importância, pelo menos enquanto não mudar a regra, né, dentro de algum tempo, a importância que tem o título mundial de clubes. Sem dúvida. Vai acontecer no Marrocos, muita gente pode ir, deve ter um grande público, o Marrocos está entusiasmadíssimo pelo futebol, por tudo que aconteceu na Copa do Mundo. Eu acho que vai ser um espetáculo bacana e torço para que seja uma organização muito boa, porque o Marrocos tem muito interesse em aparecer para valer pelo futebol, já fez tentativa de ser sede de Copa do Mundo algumas vezes, sempre tomou uma bicicleta, né? Então agora vai receber uma competição importante e eu acho que vai fazer tudo isso com muito capricho.